principalmente depois, no início da década de 70 para cá, canais do mundo inteiro, franceses, americanos, italianos, canadenses, canalização de base espírita, de base umbandista, ou pessoas que transitam na área esotérica, iniciática, grupos que são vinculados a correntes do espaço, enfim. Todo esse material no Brasil ele fica meio que na gaveta. Infelizmente, não existe no Brasil essa mentalidade da difusão desses conhecimentos. Sempre foi uma coisa muito restrita, guardada e que circula em circuito fechado, enfim, mas de qualquer forma, desde mais ou menos os anos 73, 74, existe uma profusão realmente de material a respeito do que a humanidade iria experimentar nesse período de final de século, início do novo milênio. E eu garanto para vocês, com base no pouco que eu conheço, de que é um material, vamos dizer assim, tão rico quanto confuso e incrivelmente polêmico, na medida em que vocês veem canais de qualidade, pessoas com, vamos dizer assim, pessoas seríssimas, canalizando informações aparentemente contraditórias. Não só contraditórias entre si, mas contraditórias com textos clássicos, como o de Edgar Cayce, Nostradamus, confusões incríveis a respeito, inclusive, com textos bíblicos e por aí afora. Vocês podem imaginar o que eu, que transito cotidianamente nessa área, não fico pensando a respeito disso tudo. É claro que a gente passa etapas de amadurecimento nesse processo. A gente pode falar, não, está todo mundo louco, e eu inclusive, né? Essa é uma primeira fase. Você começa a duvidar, começa a questionar a validade dessas comunicações. Depois começaram a aparecer outro fenômeno muito incrível, pessoas que tiveram a bordo de OVNIs, sequestradas em casa, às vezes com automóvel e tudo, passaram alguns dias fora, pessoas que desapareceram e retornaram com a mesma roupa do corpo anos depois. Quer dizer, a ufologia está cheio de casos assim, e que essas pessoas vêm e contam coisas relativas a esse período, e elas também, aparentemente, se contradizendo. Isso não parece uma loucura, um negócio desse? Como é que duas pessoas sequestradas em épocas distintas, por interplanetários distintos, vivendo experiências distintas, ouvem coisas que não batem? Eu resolvi levar a sério essa aparente confusão e comecei a perceber uma coisa que hoje me deixa mais, vamos dizer assim, tranquilo. Não é problema de quem comunica, não é problema de quem recebe a comunicação ou tem o contato, não é problema dos intérpretes, aqueles que tentam entender essa aparente confusão. Não, gente, na verdade, o que ocorre nesse mosaico de possibilidades é que nós estamos diante de quadros conceituais completamente distintos. E eu vou explicar isso para vocês. Se vocês tivessem que contar sobre certas coisas para um grupo de índios, você partiria do conjunto do universo de percepção desse grupo de índios para explicar uma série de coisas. Aquela mesma explicação, perfeitamente compreensível para aquele grupo, absolutamente não serviria para você explicar a mesma coisa, por exemplo, para um grupo de catedráticos na Universidade de São Paulo. O mundo está repleto de cosmogonias distintas. A maior parte de nós todos que estamos aqui, certamente já fomos budistas, eventualmente já passamos por tradições que só existem no Oriente, depois migramos, nossas almas vieram para o Ocidente, passaram por experiências presbiterianas e depois pela experiência cristã, católica, ou na Europa medieval, ou na Europa moderna. Enfim, nós temos em nossas cabeças, nossas mentes espirituais, vamos dizer assim, uma série de ideias a respeito de como funciona a realidade, de como é o cosmos, de como as coisas evoluem, de tal maneira que todos esses agrupamentos no mundo estão sendo atendidos de acordo com a sua linguagem. Então vamos imaginar uma situação absurda. É o seguinte, vamos representar aqui nesse grande circuito a população do mundo inteiro. E vamos colocar aqui, espalhado no meio dessa população, um grupo de indivíduos que, numa vida anterior,
estavam assim, ó, todos reunidos, vivendo numa região específica, dentro de uma crença específica. Na vida seguinte, eles estão espalhados em nações e grupos étnico-culturais diferentes. Para esse agrupamento aqui, se você quisesse falar sobre o final dos tempos, não sei, você pegava um psíquico entre eles, né, e mandava uma mensagem para que ele espalhasse nesses domínios aqui uma determinada informação. Agora você imagine como atingir esse mesmo grupo de indivíduos na outra vida, em que eles estão espalhados no mundo inteiro. Não tem como. Ou você acessa indivíduo a indivíduo dentro da sua estrutura de crença, ou você promove no mundo uma gigantesca bagunça, fazendo com que milhares, talvez, de sistemas de entendimento sobre a vida, a morte, o futuro, o passado e não sei o que, está tudo sendo simultaneamente bombardeado, na confiança de que cada indivíduo vai peneirar o que é importante para o seu sistema de entendimento. É esse o motivo da confusão. E eu acabei percebendo não só a realidade disso aqui, eu indaguei sobre esse tipo de coisa. E os espaciais referem-se a isso mesmo. Cada pessoa vai ouvir o que precisa, embora todo mundo esteja ouvindo o que todo mundo precisa. Ou seja, as mensagens, elas visam pessoas específicas, mas os meios de comunicação e o próprio sistema que eles estão utilizando atinge o mundo inteiro. Então nós ficamos divididos na medida em que a comunicação que esse grupo aqui dá para atingir esses indivíduos aqui não serve, certamente, para outros que eventualmente fazem parte da sua família kármica aqui. Vocês imaginem para uma pessoa como um budista que não, eventualmente nem ouviu falar ou não aceita Jesus, como que você vai verter para ele, na linguagem espiritual dele, conhecimentos relativos a uma transição de era do ponto de vista dos cristãos? Que importância tem para o budista ou para outros grupos étnicos culturais do mundo que não estão virando o milênio? A virada do milênio. Que importância tem para quem está passando o ano 3864, o ano 3865? Nenhum. Mas para os cristãos que estão passando do 1999 para o 2000, do 2000 para o 2001, que toda a sua estrutura de crença está fortemente relacionada a esse incrível momento, a essa datação aqui, ganha um peso completamente distinto. Há outros sistemas calendariais que trouxeram, do ponto de vista cultural, profundas, vamos dizer assim, conexões internas conosco. Há pessoas que pertenceram a civilizações pré-colombianas, maias, astecas, toltecas, olmecas. Talvez alguns de vocês estiveram aí e ainda tem gravado no seu profundo subconsciente a cosmogonia dos maias, dos astecas, dos toltecas, dos olmecas, com seus sistemas calendariais próprios. Como atingir essas pessoas com um papo cristão de virada de milênio? Não é a mesma coisa. Os esotéricos, os ocultistas, os iniciáticos, esses grupos americanos de escatológicos, olha, escatologia é uma disciplina que estuda profecias. Existem várias nucleações americanas hoje muito importantes, eles estão muito atuantes, eles estão participando da TV a cabo, eles estão na internet, essa coisa toda. Você pega todos esses grupos escatológicos americanos, eles não se entendem. Porque sabe o que eles ficam brigando? Sobre a data. Se é mais para cá, se é mais para lá, se é isso, a referência é aquela, não sei o quê. Agora, eles estão fazendo uma coisa interessante, eles estão guardando roupa, estão guardando alimentos, estão construindo abrigos. Muitos pertenceram aos mormons, a outras instituições de natureza presbiteriana, alguns tinham alguma vinculação cristã, mas não muito forte, outros grupos sem religião específica. Para cada segmento, e a comunidade humana, gente, é uma colcha de retalhos. Impressionante. Vocês vão poder ter na palestra de hoje uma certa visão da espantosa confusão
que é a Terra. Isto é, nós temos origens e destinos, os mais diversos. E isso causa uma imensa dificuldade em todo o sistema de acompanhamento do programa evolutivo da Terra. Esse introito que eu faço para vocês, em primeiro lugar, é para que vocês compreendam que no meio dessa confusão que a mídia está fazendo a respeito de tudo isso, é muito importante vocês terem antenas ligadas. Compreender de que há muitas informações que não servem para vocês, mas há informações que servem. Não é porque determinada coisa não está colocada da maneira adequada, pareceu bobagem, ou não tem nada a ver, não sei o que, você não deva prestar atenção. Pense, né? Comece a retirar pensadamente as informações que você vê. Se você pega uma tradição budista, você vai encontrar coisas interessantes. Se você resolve estudar as pirâmides, você vai encontrar coisas interessantes. As profecias maias e todas as pré-colombianas, idem. Agora está na onda estudar as profecias dos índios brasileiros. Um repórter descobriu que os índios também acreditam no final do mundo, entre aspas, né? Mas com uma perspectiva completamente diferente de nós ocidentais. Mas é mais uma visão de transição, vamos dizer assim, que se incorpora a esse gigantesco parafernália de coisas que nós estamos recebendo através dos meios de comunicação. Então, nós todos aqui, gente, vamos ficar um pouco mais espertos, compreendendo que nós, todo esse auditório aqui, se a gente pegar pessoa a pessoa aqui, vocês vão ver o seguinte: cada um de nós somos vinculados a correntes do espaço distintas, temos ligações com povos de baixo distintos, nós temos ligações com agrupamentos no plano espiritual distintos. Aqui é uma espécie de reunião de missões diversas. Essa é uma espécie de reunião, no fundo, de coordenação. Porque enquanto a gente vai trabalhar o nível intelectivo de percepção, outros níveis estarão sendo trabalhados pelas respectivas missões. É como se a cada pessoa sentada aqui vem o agrupamento da senhora, como é que a senhora chama? Hã? Lilian. Como? Lilian. Lilian. Chega nela e conecta um equipamento. Eles fazem isso, acreditem. Eles vêm, conectam, colocam a coisa no pulso dela, colocam alguma coisa aqui, às vezes colocam coisas nas costas, botam conexões diversas. Durante o tempo da palestra, ela fica recebendo informações da missão dela, com finalidades específicas. Ela não vai ter consciência disso, absolutamente, mas um dia será vital para o processo dela, não só evolutivo, mas as próprias tarefas que ela deverá desenvolver no futuro dela em função do processo de transição planetária. Ela vai ter aqui uma informação que vai se espalhar para muitas missões. Compreende qual é o processo? Ninguém vai deixar de ter informação segundo o seu entendimento. Ninguém. E as religiões populares, que hoje no Brasil estão fazendo uma confusão danada em torno do fim do mundo, estão transmitindo para essas pessoas as informações que elas precisam. Cada um está recebendo de acordo com o seu entendimento, com a sua capacidade, com as suas condições, com aquilo para o qual, para os contextos que elas terão que enfrentar durante o processo. Agora, vocês podem ter certeza também de uma coisa. De duas uma. Ou nós todos temos uma visão positiva disso, ou temos uma visão negativa. Ninguém vai poder ficar exatamente em cima do muro. Não há como. Os fatos não deixarão. Ou nós ter visão positiva é nos considerarmos todos privilegiados por viver uma situação incrível, inusitada, diferente. E uma visão negativa é nós começarmos a nos amedrontar sobre as coisas que vamos viver. Não há motivos, porque como diz um amigo meu lá do Rio de Janeiro, isso é o máximo que pode acontecer com a gente, é a gente desencarnar, mas isso não vai acontecer de qualquer jeito em algum dia. Portanto, realmente eu acho que nós vamos vivenciar coisas tão interessantes que o melhor que nós temos a fazer é curtir ao máximo o momento planetário que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que as pessoas espiritualmente esclarecidas vão ter a capacidade de curtir esse processo e não de sofrê-lo. Curtir mesmo. Porque será muito interessante. Eu, particularmente, aí vem lá os meus traumas, né? Eu, particularmente, vou ter muita satisfação em ver, por exemplo, a ciência sentar e chorar, né? Porque, meu Deus, estava totalmente errado. Eu vou ficar contente com isso, não que eu seja mal, né? Não é essa a ideia. Mas é pelo mal que essas estruturas de conhecimento causaram à humanidade.
Como eu não posso chegar para eles e falar, vocês estão errados, eu espero que a realidade mostre. E claro, eu vou sentir satisfação, né? Eu tenho que trabalhar essa satisfação em mim, de tal maneira que ela seja positiva, não seja uma vingança, né? Vai ser muito interessante os governos, os meios de comunicação, tudo, enfim, terem que admitir que eles existem, que nós somos descendentes de muitos povos do espaço, de que a Terra tem uma história completamente diferente do que a ciência nos ensinou, que todas as enciclopédias estão caducas e completamente ultrapassadas, que o nosso conhecimento, enfim, serviu para nós, mas realmente não é o centro, nós não somos e não estamos no centro do universo. Isso traz uma satisfação natural. Por quê? Porque a gente vê que a humanidade vai enterrar definitivamente um momento de percepção dela. Ela vai ter uma outra visão de coisa. E a nossa vibração, o nosso padrão vibratório, depende muito, gente, da nossa cosmogonia interna. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma determinada estrutura de crenças, você vibra e é, de alguma forma, prisioneiro daquele padrão de conhecimento. Se você tem, na sua percepção de realidade, alguma coisa muito leve, abrangente, uma grande perspectiva de unidade, você tem um outro padrão vibratório. Pois bem, essa confusão existe, gente? Essa aparente balbúrdia de informações. Por quê? Porque nós somos uma colcha de retalhos. E as informações têm que atingir todo mundo. Como elas não podem chegar um a um, pelo menos no plano do consciente, divulga-se tudo ao mesmo tempo, cada um que pega o seu pedaço. Por isso nós podemos eventualmente achar que estamos mergulhados numa incrível confusão. Não, as pessoas espertas têm que perceber que nós vivemos num mundo de muitas origens e muitos destinos. Nós somos gente dos mais diversas procedências e nós vamos também para os mais diversos lugares. A Terra é um tempo de transição, é uma passagem mesmo. Nós somos almas humanas. A alma humana, uma vez individualizada num determinado sistema planetário, ela se torna livre. Ela vai para onde ela precisar, eventualmente até um dia para onde ela quiser, quando ela tiver a prerrogativa de fazer essa escolha, né? Assim como eu costumo usar o exemplo dos pardais, esse bendito passarinho que tem tanto no Brasil, que meu avô não gostava dele de jeito nenhum, né? Que ele era dono de fazendas, né? Pois bem, os pardais nascem num ninho, numa árvore específica, mas são pardais. Voam dali, acabou. Você não vai separar esse pardal é daquela árvore, esse pardal é daquela outra, não importa. Nós todos somos pardais, porque a humanidade é cósmica. Essa equação, essa estrutura específica de consciência manifestada, a humana que nós chamamos aqui na Terra, é cósmica. Existe em todos os infinitos universos por onde a gente um dia vai poder navegar. Não é característico daqui. Olha, uma visão dessa, mesmo que os senhores saibam intelectualmente, é muito difícil internalizar. É muito difícil. Para os contactados americanos estudados pelo Leo Sprinkle, para eles, apesar dos sujeitos terem vivido o contato direto com a inteligência de um outro mundo, no fundo, eles continuavam acreditando que o homem é de origem terrestre. Veja que dilema interno, né? Que conflito, uma estrutura de crença e de conhecimento. Não pense que a ciência está nos libertando do esotérico, das religiões ou das tradições metafísicas. Não, a ciência é outra estrutura de crença. Ela também coloca dentro da gente uma série de verdades que, infelizmente, não procedem. Quer dizer, se nós tivermos conhecimento do que os espaciais ensinam, e se nós conseguimos internalizar os conhecimentos que eles têm transferido para a humanidade da Terra, nós vamos lentamente mudando o nosso modelo, nosso MC, nosso modelo cosmogônico interno. Nós passamos a ter uma outra visão de realidade, de tal maneira que uma série de absurdos deixam de ser absurdos.